Imagine-se diante de um espelho, não um espelho comum, mas um portal silencioso que reflete não apenas o seu rosto, mas cada pensamento, cada crença, cada vibração que você já projetou ao universo. Agora, olhe nos seus próprios olhos e pergunte em silêncio o que eu realmente penso sobre o dinheiro, sobre a riqueza, sobre o meu próprio valor. A resposta talvez não venha em palavras, ela vem em energia. Porque a verdade é que o dinheiro nunca foi o que você pensou que fosse. Ele é apenas o reflexo material daquilo que você acredita merecer. Napoleon Hill entendeu isso há mais de 100 anos. E foi essa compreensão que o levou a escrever um dos livros mais lidos e mais ocultamente poderosos da história, Think and Grow Rich. Mas o que poucos sabem é que por trás desse título inspirador havia um código, um segredo que Hill só revelou nas entrelinhas, um mistério tão simples e ao mesmo tempo tão profundo que foi chamado de a chave que apenas o leitor atento seria capaz de encontrar. E essa chave, meu irmão, é o que abriremos aqui. Hill acreditava que toda forma de riqueza nasce primeiro como uma ideia, uma centelha invisível, moldada no éter da mente humana. Mas essa ideia só se transforma em ouro quando se mistura com uma emoção específica, uma força vibracional capaz de atravessar o plano invisível e tornar-se real. Essa força é o desejo ardente, não um desejo comum, passageiro, impulsivo, mas um fogo interno que queima com tanta intensidade que o universo não tem escolha senão responder. Foi isso que Andrew Carnegie ensinou a Hill em seu primeiro encontro. Carnegie não queria apenas um biógrafo, ele queria um mensageiro, um homem capaz de traduzir para o mundo a ciência espiritual da prosperidade. E então, naquela noite de 1908, Carnegie revelou a ele um segredo que poucos compreenderiam. O ouro, jovem Hill, não está nas minas. Está na mente dos homens que acreditam ser capazes de extraí-lo. A partir desse momento, Napoleon Hill dedicou 20 anos de sua vida a decifrar a mentalidade dos mais ricos, poderosos e influentes do planeta. Mas o que ele descobriu não foi apenas método, nem estratégia, nem técnica. Foi uma frequência mental, uma vibração invisível que todos eles compartilhavam. Homens e mulheres que viam a realidade como algo moldável, que sabiam que o mundo externo era apenas um espelho do mundo interno. Hill percebeu que a diferença entre quem vive na escassez e quem vive na abundância não é sorte, herança ou coincidência. É um padrão de pensamento, uma codificação energética que se instala na mente e começa a alterar o campo de possibilidades ao redor do indivíduo. E aqui está o segredo que ele deixou escondido em suas páginas. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas a maioria lê essa frase e a toma como motivação. Hill, porém, falava de metafísica pura. Conceber e acreditar não é pensar positivamente. É vibrar em absoluta certeza. É sentir dentro de si a realidade que ainda não se manifestou. É caminhar no mundo invisível, como se já estivesse pisando na fortuna. Ele dizia que o pensamento é matéria em estado invisível, que cada ideia é uma forma de energia e que toda energia busca forma. Assim como uma semente que contém a árvore inteira em potencial, um pensamento carregado de emoção contém o poder de moldar o destino. Por isso, Hill afirmava que o fracasso não existe. O que existe é apenas a ausência de uma imagem mental suficientemente nítida. Se você não vê o resultado em sua mente, o universo não tem roteiro para manifestá-lo. O pensamento é o plano arquitetônico da realidade, e o sentimento é o sopro divino que o torna vivo. Mas há algo que quase ninguém percebeu. Hill não falava apenas de sucesso financeiro. Ele falava da alquimia da mente, do processo interno de transformar medo em fé, dúvida em poder, pensamento em ouro. Porque o ouro para Hill sempre foi uma metáfora, representava a vibração pura da realização. O ponto onde o espírito e a matéria se encontram em harmonia, e aqui começa o verdadeiro despertar. Ele dizia: a pobreza é apenas um estado mental. Mude seus pensamentos e você mudará seu destino.
Mas mudar o pensamento não é fácil, porque a mente é programada pelo medo ancestral, pela crença herdada, pelas vozes que nos ensinaram a duvidar de nós mesmos. Por isso, Hill ensinava a prática da autossugestão, a arte de reprogramar o subconsciente. Ele acreditava que o subconsciente é o elo entre o homem e a inteligência infinita. Um portal silencioso onde cada pensamento, palavra e emoção são impressos como códigos energéticos. E esses códigos, uma vez gravados, começam a atrair experiências compatíveis. Em outras palavras, você não atrai o que quer, você atrai o que é. Esse é o segredo entre o pensamento e o ouro. A mente é o altar onde se decide o destino, e o pensamento é a oferenda. Napoleon Hill compreendeu que o ouro físico nada mais é do que o eco de uma decisão invisível. A decisão de acreditar que você merece. Ele descobriu que cada ser humano vibra em uma frequência emocional dominante e que essa vibração se transforma em um campo magnético de atração. Pessoas com medo atraem circunstâncias que confirmam o medo. Pessoas com fé atraem caminhos que validam sua fé. A mente é como um rádio cósmico. Ela não cria o som, apenas sintoniza a estação certa. Hill chamava isso de o princípio da vibração mental. Ele dizia, os pensamentos são coisas vivas, são forças que moldam o mundo invisível e o transformam em matéria. Quando você pensa, você cria. Mas quando você sente o pensamento, quando o corpo vibra com ele, você manifesta. É por isso que o desejo ardente é tão poderoso. Ele é o elo entre o pensamento e a emoção, entre o mental e o físico, entre o invisível e o tangível. Hill não acreditava em coincidências. Ele via cada evento como resultado de uma causa mental, cada sucesso como o reflexo de uma crença profunda, cada derrota como o sintoma de um pensamento mal nutrido. Ele dizia, não há limites para a mente, exceto aqueles que nós mesmos impomos. E essa é talvez a sentença mais libertadora e mais assustadora de toda a sua filosofia, porque ela coloca nas nossas mãos a responsabilidade total por tudo o que existe. Você é o autor da sua história, mas também é o censor, o sabotador e o herói ao mesmo tempo. Napoleon Hill observou que todos os milionários e gênios que estudou, Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller, tinham algo em comum. Uma fé inabalável em suas próprias visões, mesmo quando ninguém mais acreditava, mesmo quando o mundo inteiro chamava de loucura. Ele dizia que fé não era religião, era frequência mental, era manter o pensamento puro, inalterado, imune à interferência do medo. Fé era segurar a imagem mental da vitória, mesmo quando tudo ao redor gritava derrota. E isso, meu irmão, é o verdadeiro segredo entre o pensamento e o ouro. A persistência vibracional, a capacidade de sustentar uma visão até que o universo se curve a ela. Hill acreditava que o universo é sensível à convicção, que as forças invisíveis, chamemos de energia, Deus, campo quântico, não importa, respondem à clareza da mente humana. Quanto mais nítida a imagem interna, mais rápido a realidade se ajusta. Mas o que impede a maioria das pessoas de viver isso não é falta de poder, é ruído mental. É pensar uma coisa, sentir outra e agir de forma contrária. É vibrar dúvida enquanto se recita a esperança. É tentar criar prosperidade, carregando o medo da escassez. E o universo não responde à confusão, ele responde à coerência. Hill chamava isso de fé emocionalizada, uma crença que não está apenas no cérebro, mas no corpo inteiro. A fé que vibra no coração, que faz o sangue pulsar com propósito. É o momento em que o pensamento se torna vida. Ele também descobriu algo mais, que a mente humana não pensa sozinha. Existe uma rede invisível, um oceano energético que conecta todos os seres e ideias. E quando um indivíduo vibra, autossuficiente, com desejo puro, fé absoluta e propósito definido, ele começa a captar inspirações, ideias e sincronicidades que não vêm de si mesmo. Hill chamava isso de inspiração divina, mas hoje poderíamos chamá-lo de download energético ou alinhamento com a mente universal. Foi assim que muitos gênios criaram suas maiores obras. Edison dizia que as ideias vinham de algum lugar que ele não compreendia. Da Vinci falava sobre ouvir o silêncio das formas.
Carnegie acreditava que a riqueza era apenas a manifestação visível da inteligência infinita em ação. Hill conectou todos esses pontos e concluiu: existe uma mente infinita, e quando você sintoniza sua mente com ela, nada é impossível. Mas para sintonizar é preciso alinhar, e o alinhamento começa pelo propósito. Nada é mais perigoso que um pensamento sem direção. Uma mente sem propósito é como um navio sem leme, à deriva no mar das circunstâncias. Por isso Hill dizia: defina um propósito principal e queime todos os navios atrás de você. Isso não era apenas uma metáfora, era um comando energético. Quando você decide de verdade, o universo entende. Quando você elimina o plano B, a realidade começa a conspirar a favor do plano A. É o poder da decisão absoluta, e é aí que muitos desistem, porque o mundo ensina a duvidar. A dúvida é a ferramenta mais sofisticada do medo. Ela corrói o poder da mente silenciosamente. É a semente da estagnação. E Hill dizia: o medo é o assassino dos sonhos. Mas existe um antídoto. É a autoimagem fortalecida, a crença inabalável de que você é digno daquilo que deseja, porque ninguém atrai o que acredita não merecer. Quando você se vê pequeno, o universo confirma sua pequenez. Quando você se vê grandioso, ele expande o mundo ao seu redor. A realidade é apenas um espelho das suas convicções internas, e foi assim que Hill sintetizou o princípio supremo da prosperidade. Você se torna aquilo em que pensa a maior parte do tempo. Então pergunte-se: em que você tem pensado? O que tem dominado suas conversas internas? Medo ou fé? Escassez ou abundância? Dúvida ou certeza? A mente é um templo, e você é o sacerdote. O ouro está escondido no altar do pensamento. Mas só o encontra quem ousa entrar em silêncio, enfrentar seus próprios demônios mentais e reacender a chama da fé que nunca se apaga. Hill percebeu que o pensamento, quando sustentado por emoção e propósito, gera uma energia tangível, uma força real no tecido invisível da realidade. Mas essa energia precisa ser transmutada, transformada, elevada. Assim como o alquimista transforma chumbo em ouro, o homem precisa aprender a transformar medo em fé, dúvida em certeza, desejo em poder. Essa é a verdadeira alquimia mental. O ouro físico é apenas o símbolo de um processo interno. O ouro da mente é o estado vibracional em que tudo se torna possível. Hill compreendeu que toda emoção negativa contém energia pura, mas mal direcionada. A raiva, a inveja, o medo, o ciúme, tudo isso é poder, distorcido pela ignorância. Se o indivíduo aprende a redirecionar essa energia, ele se torna imparável. Ele escreveu: a energia emocional é neutra. Cabe a você escolher se ela o destrói ou o impulsiona. E foi aqui que ele introduziu o conceito da transmutação da energia sexual, um dos ensinamentos mais controversos e ocultos do seu livro Think and Grow Rich. Ele dizia que a força criadora mais potente do ser humano é a energia sexual, e que, quando redirecionada da carne para o espírito, essa energia se torna magnetismo pessoal, carisma, poder criativo e prosperidade material. Em outras palavras, o mesmo fogo que pode consumir também pode iluminar. E os maiores gênios da história, de Da Vinci a Tesla, tinham aprendido a controlar esse fogo interno. Hill observou que o verdadeiro sucesso começa quando a pessoa domina a si mesma, quando ela deixa de ser escrava dos impulsos e se torna alquimista de suas próprias emoções. É o momento em que o homem comum se transforma em mestre, e é aí que surge o mistério. Porque algumas pessoas, mesmo com conhecimento, não conseguem manifestar, porque sabem, mas não sentem. Hill dizia: o conhecimento só é poder quando aplicado com emoção. Você pode repetir afirmações, visualizar riqueza, sonhar alto, mas se o seu corpo ainda vibra escassez, o universo continuará dizendo não. A manifestação não responde à mente lógica, responde à vibração do ser. É o coração que cria o campo, e é esse campo que atrai. Hill chegou a um ponto em sua vida em que percebeu que a prosperidade não era um prêmio, mas um estado de consciência, que o dinheiro não era o fim, mas o espelho, que o ouro sempre esteve dentro,
e o mundo apenas o reflete. Ele descreveu algo que chamou de a câmara silenciosa da mente, um espaço interno onde o homem se encontra com a inteligência infinita. Lá, ele dizia, o tempo não existe. Lá, as ideias chegam prontas, como revelações. Lá, o impossível perde o sentido. Hill afirmava que qualquer pessoa poderia acessar esse lugar. Bastava aquietar o ruído, silenciar o medo e elevar o pensamento até o ponto onde a mente e o espírito se fundem. Nesse estado, o desejo se torna comando, o pensamento se torna decreto e o universo obedece. Essa era a essência do segredo. Não apenas pensar e crescer rico, mas vibrar e se tornar abundante. Não é sobre correr atrás, é sobre se alinhar. Não é sobre buscar o ouro, é sobre ser o ouro. Napoleon Hill encerra seu legado com um chamado que atravessa o tempo. A mente do homem pode conceber e acreditar em qualquer coisa, e por isso pode realizá-la. Essas palavras são mais do que uma frase inspiradora. São um código, um lembrete de que a realidade é maleável e que cada pensamento é uma semente no campo quântico da criação. Hoje, quando olhamos para o mundo, caos, dúvidas, crises, a voz de Hill ecoa mais forte do que nunca. O ouro nunca desapareceu, apenas mudou de forma. Está escondido dentro da consciência humana, esperando ser descoberto por quem ousa olhar para dentro. Você pode ter nascido em escassez, mas não foi feito para permanecer nela. Você é parte da mente universal, o mesmo campo que cria galáxias e estrelas. E quando você se lembra disso, toda a estrutura da escassez começa a ruir. Feche os olhos por um instante e imagine. Você segurando uma pepita de ouro nas mãos. Ela brilha, mas não é metal. É pura luz. Ela pulsa. Você percebe que não está segurando o ouro. Você é o ouro. E é nesse momento que o segredo se revela. Você nunca esteve buscando prosperidade. Você sempre foi prosperidade, mas esqueceu. Agora é hora de lembrar, de reativar a abundância oculta que vive em você, de acender a chama da fé vibracional, de reescrever o código da sua mente, porque o ouro responde à consciência, e a consciência desperta agora. Então, se essa mensagem tocou algo dentro de você, se em algum ponto deste vídeo você sentiu o coração acelerar, se as palavras pareciam ecoar verdades que você já sabia, mas havia esquecido, é o seu despertar começando. Curta este vídeo, deixe um comentário com a frase "Eu sou o ouro" e compartilhe com alguém que precisa lembrar quem é. Você faz parte do círculo da abundância oculta, e aqui a riqueza não é ensinada. Ela é despertada.